Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Baldo Fernandes e hoje vamos para a resolução de mais uma lista, agora é a lista 4, cujo tema é fontes sonoras em movimento e seus efeitos, ok? Qualquer dúvida em relação ao conteúdo, vai lá no canal e assiste a videoaula de fontes sonoras em movimento para você esclarecer suas dúvidas, ok? Então eu vou ler aqui as perguntas e resolver uma por uma, ok? Então acompanhe comigo para a nossa primeira questão. Vamos lá. Questão de número 1. Acompanhe comigo a leitura. O uso do efeito Doppler para examinar as partes do corpo que se movem é chamado de técnica Doppler, diagnóstico de ultrassom. Pode-se, por exemplo, utilizar essa técnica para saber a velocidade do fluxo sanguíneo. Uma pessoa parada na porta de um hospital vê uma ambulância se aproximar com velocidade 2% da velocidade do som no ar. Então, primeira informação numérica, a velocidade da fonte é 2%, pessoal, 2% é 2 dividido por 100 da velocidade do som no ar, ok? Bem, aqui, fazendo esses cálculos, eu vou ter 6,8 metros por segundo. Essa é a velocidade da fonte, ok? Considerando que a ambulância está buzinando e sua buzina emite um som puro, ou seja, eu vou chamar isso aqui de frequência real, ok? Frequência real de 666,4 Hz. E a velocidade do som no ar é igual, vou colocar VS, 340 metros por segundo, ok? Bem, pergunta. Logo, o som ouvido pela pessoa terá uma frequência em kHz. Então, ele quer que você calcule a frequência percebida, ok? Lembrando da nossa aula, essa questão não traz um esquema, você pode fazer o seu esquema, ok? Então, vou criar um esquema, tá? Vou dizer que aqui é o nosso observador e vou dizer que aqui é a nossa ambulância, ok? Vamos lá, pronto. Aqui é a nossa ambulância que está se aproximando, ok? Lembrando que o sentido que você vai, eu vou chamar aqui de VF, a velocidade da fonte. Lembrando que você vai escolher um sentido que nós orientamos na videoaula sempre do observador para a fonte, independente do seu desenho. No meu desenho aqui, observador do lado esquerdo, fonte do lado direito, então o sentido vai ser para a direita, ok? E agora eu vou jogar as informações numéricas na equação do efeito Doppler. Frequência percebida é a frequência real vezes velocidade do som mais ou menos do observador sobre a velocidade do som mais ou menos da fonte, ok? Então agora é só jogar os valores e encontrar a frequência percebida. Frequência real vai ser 666,4, velocidade do som 340, o observador está parado, então aqui vai ser 0. Para o observador essa velocidade é 0. Então esse VO aqui vai ser 0. E vamos lá, velocidade do som 340, aí agora é mais ou menos, né? Conforme nosso sentido, vai ser menos 6,8, ok? Bem, o cálculo dentro do parêntese vai dar aproximadamente 1,02, ok? Subtrai, depois divide o numerador pelo denominador. Se você pegar 1,02 e multiplicar por 666,4, você encontra aproximadamente 679,7, ok? Escrevendo em notação científica para aparecer o quilo, então eu vou deslocar a vírgula para a esquerda. 0,6797 vezes 10 a terceira Hz, ok?
Então, frequência percebida vai ser aproximadamente 0,68 kHz. Pronto, chegamos na solução da questão de número 1, ok? Isso está presente na alternativa da letra D, ok? Então, questão 1 resolvida. Vamos para a questão 2. Questão 2, vamos lá. Então, resolver a questão de número 2. Acompanhe comigo. A equação do efeito Doppler mostrada abaixo relaciona as frequências FOBS ouvidas por um observador estacionário que recebe o som emitido pela sirene de uma ambulância quando esta se aproxima ou se afasta dele. Aqui está nossa equação, ok? Nessa equação, V é a velocidade do som no ar, VA é a velocidade da ambulância e F é a frequência própria da sirene, ouvida dentro da ambulância. O sinal mais ou menos permite distinguir a frequência do som em duas situações, quando a ambulância se aproxima e quando a ambulância se afasta do observador estacionário, ou seja, o VO ali vai ser 0, por isso que não apareceu. Então ele dá aqui uma figura, certo? Que é essa aqui. Em uma situação em que a velocidade da ambulância seja 1/10, então a velocidade da ambulância é 1/10 da velocidade do som no ar. Então, 1/10 disso aqui vai dar 34 metros por segundo. E a frequência própria 198 Hz. Um observador parado perceberá o som da sirene. Vamos lá, vamos fazer o cálculo aqui para quando a sirene está se aproximando, certo? Então, a frequência percebida é igual à frequência real, Vs, sobre Vs mais ou menos Vf, que é a da fonte. Então, a frequência percebida, a real é 198. A velocidade do som no ar, 340, sobre 340. Aí aqui, ó, menos 34. Bem, isso vai dar aproximadamente 220 Hz, ok? Isso na aproximação. No afastamento, vamos lá, frequência percebida é a frequência real, vezes a velocidade do som, sobre Vs mais ou menos Vf, ok? Bem, então aqui, ó, frequência percebida vai ser 198 vezes 340 dividido por 340, aí agora vai ser mais no afastamento. Bem, esses cálculos aqui vai dar aproximadamente 180 Hz. Então veja, a frequência percebida na aproximação 220 Hz e no afastamento 180. Vamos agora para as opções. Letra A, na frequência 220 Hz, se a ambulância estiver se afastando. Se afastando é 180, então a letra A está falsa. B, na frequência de 18 Hz, não é 18, e nem é aproximação. C, na frequência de 180 Hz, a ambulância estiver se aproximando. Se aproximando é 220. Letra D, com uma diferença de 40 Hz entre a frequência na aproximação e no afastamento. Alternativa letra D. Né? Se eu pegar aqui 220 menos 180, vai dar exatamente 40 Hz. Essa é a diferença de frequência, ok? E a letra E está errada também, porque ele fala que a diferença é 990 Hz e é apenas 40 Hz, ok? Então, questão 2, letra D. Vamos para a questão de número 3. Questão 3. Considere-se uma ambulância que se desloca com velocidade constante em uma rua reta, com sirene ligada
e 2 observadores. Um percebe a ambulância se aproximando e o outro se afastando. Nessas condições, é correto afirmar que, vamos lá, 01. Os 2 observadores perceberão sons de sirene na mesma frequência. A frequência é diferente. Na aproximação é maior do que no afastamento. 2. O observador que vê a ambulância se afastando escuta bem baixo a sirene devido à interferência. O som não é baixo, porque, no afastamento o som sim é baixo, mas não é por causa da interferência, e sim por causa do efeito Doppler. Item 03. O observador que vê a ambulância se aproximando escuta bem baixo. Aí na aproximação o som não é baixo e não é por causa da interferência, sim, efeito Doppler. 04. O observador que vê a ambulância se aproximando percebe um som com frequência maior do que o emitido. De fato, questão 3, alternativa, no caso aqui seria a letra D, que é 04, ok? Por que o 05 está errado? A frequência aparente do som percebido pelos observadores é igual ao dobro da frequência do som emitido. Aí não é pelos dois. E eu não sei se é o dobro, já que eu não tenho valores para informar e para fazer o cálculo. Ok? Então, a questão 3, alternativa, no caso 04, que seria a letra D. Ok? Vamos para a questão de número 4. Vamos lá. Questão 4. Um observador ouve o apito de um trem se aproximando e depois se afastando, conforme figuras 1 e 2. No caso aqui seria a 1 e aqui seria a 2, ok? Sabendo que o apito do trem soa com frequência natural contínua, ou seja, a frequência real, a frequência do apito ouvida pelo observador. Aí vamos lá. Na aproximação, nós já vimos, que a frequência percebida é maior do que a frequência real. E no afastamento, vimos que a frequência percebida é menor do que a frequência real. Portanto, vamos ver aqui, letra A, aumenta na aproximação e permanece constante no afastamento. Diminui. B, aumenta tanto na aproximação quanto no afastamento. Aumenta na aproximação e diminui no afastamento. Letra C, é constante tanto na aproximação, não é constante. Ela varia. Letra D, aumenta na aproximação e diminui no afastamento. Então, questão 4, a alternativa é a letra D, ok? E a letra E, diminui na aproximação e aumenta no afastamento. É o contrário. Então, questão 4, letra D, certo? Questãozinha simples, mas que você tem que ter a bagagem teórica para responder com segurança, ok? Vamos lá. Questão 5 agora. Uma fonte pontual emite pulsos periódicos enquanto se movimenta com velocidade de módulo V na superfície de um tanque de água, formando um padrão de ondas em que se observa o efeito Doppler. A figura está aqui. Pela configuração apresentada na figura, podemos afirmar corretamente que a fonte pontual se move. Pessoal, vejam que no lado leste eu tenho frentes de ondas menores, mais próximas. E no lado oeste, mais distantes. Ou seja, a fonte está se movendo de oeste para leste. Ok? Então, aqui é a letra D. Então, questão 5, alternativa letra D. Ok? Muito bem. Então, questão 6, nossa última questão. Vamos lá. Questão de número 6. Questão 6. Às vezes, você está parado, uma fonte sonora se move em sua direção. Verifica-se que há uma alteração na frequência da onda quando existe o movimento da fonte. Esse efeito é conhecido como Doppler e é largamente usado na medicina em diagnósticos por imagens. Aqui está a figura do problema. Na situação acima, considere que a ambulância emite um som de frequência, chamada de frequência real, 1147
Hz. A velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. E a velocidade da ambulância, 108 km por hora. Vamos logo transformar isso aqui para metro por segundo. É só dividir por 3,6. Nós encontramos aqui que vai dar justamente 30 metros por segundo. Ok? Bem, e que os observadores A e B estão em repouso em relação ao solo. Assim, a frequência percebida na posição A e na posição B. Então, vamos lá. Veja que na posição A ambulância está se afastando, né? Então, a equação do Doppler vai ficar 1147 vezes a velocidade do som, que é 340, dividido por 340, como está se afastando, é mais 30, que é a velocidade da fonte. Ok? Bem, fazendo aqui esses cálculos, eu vou ter aproximadamente 1054 Hz. Essa é a frequência percebida por A, no afastamento. A frequência percebida por B, vamos lá, 1147 vezes 340 dividido por 340. Aí, como está se aproximando, né, menos 30. Ok? Então, fazendo aqui esses cálculos, eu vou ter aproximadamente 1258 Hz. Então, a frequência percebida no afastamento, que é o A, 1054, e na aproximação, que é B, 1258 Hz. Isso está na alternativa da letra B, ok? Muito bem, então com isso a gente finaliza a resolução de mais uma lista, a lista 4 de ondulatória. Se você gostou, deixa um comentário na descrição do vídeo, deixa lá o seu joinha, o seu like, e nos encontramos na próxima resolução de exercício. Um abraço a todos e até logo.